A poesia é meu sacro e augusto pontifício, jamais levita. Algum desta daquela parte mais sincero pregou no altar do sacrifício do que eu rezo a sonhar na área excessa da arte. Um poeta é para mim como um ídolo santo. Amo, com todo o amor de um crente fervoroso. Um verso singular faz-me o doce quebranto de um beijo virginal num sultão vigoroso. A ideia rara e nobre em que a forma se enlaça, qual no tronco robusto um ramo de videira, nas minhas emoções cariciosa perpassa, como no claro céu a asa da águia altaneira. Na engrenagem subtil das rimas caprichosas, onde a estesia em flor no vocábulo canta, eu escuto o rumor de uma chuva de rosas, que no doce tupor meus tímpanos quebranta. Só me sinto viver quando, no livro aberto, me extasio a encimar noutros mundos ignotos, repleto de visões, grandes como um deserto, onde os oásis são virgens motas de lótus. Mamanguape, 50 mil habitantes, capital do Vale, já foi capital do país por um dia. Polo econômico do Vale, polo educacional do Vale. Uma das cidades históricas da Paraíba. Paraíba, aliás, que já gerou muitos intelectuais, escritores e poetas, como Augusto dos Anjos, Ariano Suassuna, Pedro Américo, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, entre muitos outros. Mas, será que na história dessa cidade não houve quem se destacou no meio intelectual? Em 20 de setembro de 1874, na cidade de Mamanguape, nasceu Carlos Augusto Furtado de Mendonça Dias Fernandes. Era filho do Dr. Nepomuceno Dias Fernandes e de Maria Augusta Saboia Dias Fernandes. Em 1874, Carlos Dias Fernandes nasce e ele viveu a sua adolescência num contexto histórico e político muito complexo. Aos 14 anos, a escravidão iria ser abolida através da Lei Áurea, da princesa Isabel, no ano de 1888, né? O pai já tinha influenciado ele durante a sua adolescência a gostar um pouco da literatura, como Rousseau, por exemplo, na literatura francesa, Rousseau, por exemplo. Aprendeu as primeiras letras com a sua mãe, Maria Augusta, nascida no Ceará e dona de casa. Produzia doces para serem vendidos e conciliou os afazeres com a instrução de Carlos Dias Fernandes, sendo sua primeira mestra. Continuando a sua educação com os professores Luiz Aprígio e Isaac Ribeiro, que lhe ministraram aulas de português e latim. Aos 15 anos, segundo o testemunho de Castro Pinto, amigo de infância, Carlos Dias Fernandes confundiu os professores na análise gramatical dos mais difíceis trechos de Os Lusíadas. O intelectual deixou a cidade de Mamanguape ainda aos 16 anos para estudar farmácia no Recife, mas não concluiu por não ter tido mais o auxílio financeiro do seu tio, que havia morrido. Com a interrupção dos estudos no Recife, decidiu ir para o Rio de Janeiro. Nessa cidade, ficou hospedado no Flamengo, na casa de outra tia, Rosa Furtado do Nascimento, e teve que trabalhar em diversas atividades para se custear. Em sua adolescência já teve contato com grandes intelectuais. Exemplo disso foi o Cruz de Souza, que conheceu na capital fluminense, né? E jornalistas também. Um cara que mostra em sua escrita um ritmo diferente, palavras que eram como se fossem outras línguas. Veja que alguns lá ele coloca o H, ele coloca o R. Então são palavras que mostram como se fosse o latim. É uma coisa incrível, que mostra mais ainda uma musicalidade impecável em seus poemas, em seus textos. É influenciado pelo darwinismo, onde tem o naturalismo, né? Onde ele também teve contato com o simbolismo, graças a Cruz de Souza, que é do simbolismo também. Dias Fernandes teve uma estreita e intensa amizade com o poeta simbolista Cruz de Souza. Veja só essa carta. Abraço-te com toda a aflição da minha saudade. Desde que adoeceste, que estou ciente do teu estado.
Motivos poderosíssimos têm me impedido de te visitar pessoalmente. Pessoalmente sim, porque meu espírito estará eternamente contigo. Breve aparecerei para te explicar os motivos da minha ausência. Recomenda-me o Favita. Abraço meu. No naturalismo, ele apresenta em sua obra Canção de Vesta uma coisa diferente. Os poemas são grandes, com 12 sílabas poéticas, poemas que têm um vasto ritmo, né, como eu já dito, e você vê que tem influência bastante do darwinismo. Você vê também que está muito presente ali o homem como um objeto em sua própria fé, em que tudo tem que sobreviver e coisas do tipo. Então, o pessoal daquela época, ele esquecia das razões das religiões, e o Carlos Dias Fernandes, ele vai mais além e mostra o seu diferencial, que alguns poemas parecem até oração, então ele recorre muito a essa fé, mesmo no naturalismo e no simbolismo, onde o pessoal só tinha mais essa coisa da razão, de sua própria razão, e nada de religião e coisa do tipo. Um homem à frente do seu tempo. Ao longo de anos, realizou conferências e palestras sobre vegetarianismo, definindo que a abstenção do consumo de alimentos de origem animal era o único meio de assegurar o respeito aos animais em um contexto ético e moral. Carlos Dias Fernandes chamou muita atenção quando publicou na edição do jornal A União uma matéria que defendeu fervorosamente a prática da medicina natural. Sua defesa do vegetarianismo era frequentemente publicada no jornal A União, onde ele tinha total liberdade sobre o que escrever. Em janeiro de 1917, Carlos Dias Fernandes comemorou a fundação da Sociedade Vegetariana Brasileira. Vai ganhando surto em todo o mundo civilizado o regime vegetariano como solução prática para o problema moral, econômico e terapêutico dos povos. Vegetarianismo quer dizer vida de acordo com a natureza. Foi a própria literatura que conduziu Carlos Dias Fernandes ao vegetarianismo. Ele deixou de consumir alimentos de origem animal depois de ler Levi Tolstói, Lord Brown e Jean-Jacques Rousseau. São os do norte que vêm. Por conveniência, ingressou na Guarda Nacional. Fascinado pelas letras, deixa a Guarda Nacional, recebe a patente de tenente honorário e é nomeado funcionário dos Correios e Telégrafos. A sua carreira jornalística iniciou-se no fim do século XIX, no Rio de Janeiro. Nesse período em que viveu no Rio, atuou em diversos jornais, tais como Jornal do Comércio, A Gazeta da Tarde e A Cidade do Rio. Carlos Dias Fernandes fundou a revista Meridional, exercendo a função de secretário, e a revista Rosa Cruz. Por volta do ano de 1901, quando residiu no Pará, escreveu diversos artigos na Gazeta de Belém, utilizando o pseudônimo de Jaime Haroldo. Em A Província do Pará, ocupou o cargo de redator e diretor, voltando então para o Recife, onde trabalhou no Jornal do Recife. E ele, no ano de 1908, ele lança o livro A Renegada, né? Onde conta a história de uma mulher que vivia de forma muito complexa com a sociedade, tinha alguns problemas junto com a sociedade, né? Por conta de ser mulher. Ele se forma em bacharel em Direito na Universidade de Recife, no ano de 1912. No ano de 1913, um ano depois de lançar o livro A Renegada, ele é chamado para trabalhar no jornal paraibano A União, chamado pelo governador e amigo de infância, o Castro Couto. Teria uns 45 anos, frugal e vegetariano. Apresentava um aspecto juvenil de atleta, mantendo a forma através da ginástica sueca. Era alvo e corado, cabelo esvoaçante, castanho claro. Algumas vezes ostentava petulante monóculo nos olhos azuis. Foi quem inaugurou andar sem gravata e chapéu. Com essas palavras, o intelectual Osias Gomes narra a chegada de Carlos Dias Fernandes à redação do jornal A União. Gomes dizia que Fernandes era a maior poeta da Paraíba, inclusive considerava seu trabalho superior ao de Augusto dos Anjos. O período em que esteve na União, produziu uma obra extensiva e variada, abarcando romances, discursos, poesias, monografia e livro didático. Isso lhe possibilitou estar cercado por grupos intelectuais, exercendo uma enorme liderança, tanto como articulista, polemista
e crítico literário. Sob a direção de Carlos Dias Fernandes, a União foi uma fecunda escola de jornalismo, por onde passou quase toda a juventude intelectual do tempo. Com a sua presença, o jornalismo político aprimorou-se, a polêmica tornou-se esporte predileto e o meio literário da província teve vibração até então desconhecida. Nesse período, além dos livros do Dias Fernandes, cerca de 2 dezenas foram editadas. Essa foi a fase áurea da cultura paraibana, favorecendo o surgimento de novos valores, de nomes com presença na literatura brasileira que até então não havia ainda se efetivado. Carlos Dias Fernandes manteve-se durante 4 gestões, sendo demitido no ano de 1926. 5 anos depois de ele começar a trabalhar no jornal A União, no ano de 1918, ele lança o livro Escola Pitoresca, que foi uma das principais obras dele, onde foi o primeiro livro didático da Paraíba. O atual governador daquele período, daquele ano, pediu para que ele escrevesse esse livro didático, e a Escola Pitoresca se tornou uma das principais obras dele em relação à pedagogia. Embora no Império houvesse a tentativa de instituir os símbolos nacionais para a representação do Brasil, mesmo após a independência havia ainda a ausência de um sentido de identidade nacional. De acordo com José Murilo de Carvalho, a nação brasileira era considerada uma ficção. Nessa perspectiva, a República precisou organizar e disciplinar os indivíduos, constituindo neles uma memória coletiva. Para atingir o imaginário da população brasileira, a educação modelaria condutas através de civismo, com o uso de símbolos e rituais. Assim, na República, a educação cívica passou a ser a fonte para a formação das almas. E é a partir dessa perspectiva que parte o livro de leitura Escola Pitoresca de 1918, de Carlos Dias Fernandes, adquirindo a afeição republicana para fixar o civismo nas crianças e jovens brasileiros, caracterizando a permanência da tradição. Esta obra é dedicada ao universo escolar. A capa ratifica essa especificidade pelo subtítulo Livro de Leitura para as Escolas de Terceiro Grau e Complementares. No pós-fácil da Escola Pitoresca, sob o título Carta Explicativa, afirma que o seu objetivo é oferecer uma leitura fácil, aprazível e instrutiva que lhe fale ao coração e à inteligência. Em Escola Pitoresca, encontra-se diversos gêneros narrativos, contos, hinos, fábulas, poesias, narrativas históricas e canções, os quais introduziam o público juvenil na descoberta do Brasil para que as crianças amassem e defendessem a sua pátria. Assim, há um total de 38 narrativas, dividido em 4 partes para facilitar a compreensão do pequeno leitor. Na primeira parte, a presença do civismo pode ser verificada em A Terra e a Pátria, O Segundo Reinado e a República. Estes ressaltam a história do Brasil, apresentando as figuras ilustres, reis e governadores, bem como a luta do Brasil contra povos estrangeiros em busca das riquezas daqui. Estas narrativas relatam os sucessos mais memoráveis da pátria brasileira, expondo o espírito da criança para defender a sua nação. E ele tem um grande amor pela arte, ele estava sempre ligado ali a tudo o que estava acontecendo naquele momento, tanto no parnasianismo também, né? Então, quando o Olavo Bilac morreu, ele escreveu 2 sonetos, muito bonito por sinal, homenageando a presença de Olavo Bilac naquele período no parnasianismo, porque Olavo Bilac era um gênio, né? Ele vivia da própria literatura, o que era quase impossível naquela época. E você vê também que o Carlos Dias Fernandes tem um poema que expressa muito bem seu amor pela arte. Ele vê o poeta como se fosse um deus santo ou coisa do tipo. Então, era um cara que estava sempre escrevendo tanto peças como poemas, quanto romance. Um dos seus mais popular é o Fretanas, que é como se fosse uma própria biografia dele ali, né? E também tem o Cangaceiro, que mostra tudo naquele período estético, naquela época lá, que era fantástico. Carlos Dias Fernandes, poeta, pedagogo, jornalista e, por que não dizer, historiador, sim, que muito contribuiu para a história da Paraíba, fazendo voar nas asas da imaginação literária. Esse gênio floresceu, voou muito alto. Ele voou muito alto, foi para outros estados, escreveu no Jornal União. Dentre tantos romances, você precisa conhecer, como Fretana, Os Cangaceiros. Precisamos fazer um resgate, fazendo jus a quem muito contribuiu
para a literatura, não só da Paraíba, mas do Brasil. Também de Mamanguape. E ele, Carlos Dias Fernandes, foi, na época, diretor da União, e a União realmente cresceu muito sob a administração de Carlos Dias Fernandes. Carlos Dias Fernandes era um intelectual, um poeta, né? Claro, claro. E um polêmico, né? Ao mesmo tempo. E ele realmente deu vida nova ao jornal União. Carlos Dias Fernandes, ele foi um grande poeta aqui na cidade. E, na minha opinião, eu acho que seria muito interessante se a escola resolvesse mostrar mais sobre esse grande poeta que teve aqui nessa cidade, que os alunos pudessem ter mais chance de estudar sobre ele, porque na época dele ele era muito inteligente, grande poeta, escrevia muito, e eu acho que seria bastante importante abordar mais conhecimentos sobre ele. Afinal, ele é de nossas origens aqui da cidade de Mamanguape, da Paraíba, e seria maravilhoso se a gente tivesse a oportunidade de estudar mais sobre ele, conhecer mais sobre o que ele escrevia, conhecer mais sobre seus pensamentos. Então, na minha opinião, realmente eu adoraria bastante se a escola abordasse esse tema sobre Carlos Dias Fernandes. Carlos Dias Fernandes. E o que eu acho interessante neste poeta é que ele não é só um poeta, na verdade. É pouco dizer e chamá-lo de poeta. Ele foi um revolucionário do movimento simbolista, com forte influência naturalista também. E isso é só pesquisar o nome de Carlos Dias Fernandes na internet. Não há muita coisa sobre ele, é escasso. E alguns livros dele, ele foi capa de jornal e revistas na Europa, e aqui no Brasil ele não teve tanta influência assim. Foi um amiguíssimo de Cruz de Souza, e Cruz de Souza foi um cara muito popular. E eu não creio que a literatura nacional tenha dado devido valor a este poeta. Ele mostrou que a genialidade do poeta era escrever sobre tudo que ele tinha conhecimento, mesmo que poucos desse valor. E eis aqui, ele tem forte influência disso que foi citado, mas ele ousou se aventurar e mostrar para os poetas parnasianos que não era difícil escrever versos alexandrinos, mas ele tem uma característica muito fantástica, que ele excedeu muitas coisas, muitas classes na literatura. Por isso que eu falo que a literatura nacional não lhe deu o devido valor, porque ele excedeu os rótulos que lhe deram. Deram-lhe o rótulo de poeta naturalista, deram-lhe o rótulo de poeta simbolista, mas esqueceram de dizer que Carlos Dias Fernandes era irrotulável. E se fôssemos o rotular, talvez o melhor rótulo seria genial. Carlos Dias Fernandes ocupou a cadeira de número 32 na Academia Paraibana de Letras. Viveu intensamente a sua vida. Foi poeta, romancista, contista, biógrafo e pedagogo. Infelizmente, poucas pessoas compareceram ao seu enterro. Esquecido pela literatura que tanto amou, Carlos Dias Fernandes foi, sem dúvidas, um gigante da intelectualidade. Ele modificou e transformou onde passava. Deu voz para mais que pardais. Ele foi o responsável pela existência e por nosso conhecimento de vários outros gigantes. Foi um injustiçado pela história. Deixamos com que a morte atingisse sua imortalidade. Quantos outros gigantes e heróis brasileiros ainda deixaremos que morram? De forma materialista, imortalidade significa ter a lembrança de seus feitos sempre viva pela humanidade dos vivos. Como expressou o poeta Danilo Soares no poema Morte. Quando essa senhora vir, espero que ao menos memorizem alguns versos que deixei por aqui. Quantas mentes ainda permitiremos que continuem perdidas? Você muito facilmente escutará os brasileiros orgulhando-se das belezas naturais do país, mas dificilmente dos heróis, pois não conhecem a história de seu próprio povo e assim estarão perdidos na história. Não saberão quem são. Estarão condenados a construírem um futuro sem referências, o que é perigoso, pois nossa humanidade foi construída baseada em valores, mitos e história. Cabe a nós o resgate da história, que mostrará a direção certa para o futuro. Admitir o problema, entender a urgência e a necessidade de resgate da história é o primeiro passo para a mudança. O segundo passo são trabalhos como este. Quantos gigantes mais
deixaríamos perdidos. Thank you.